Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando. Pai querido, Santo de Israel, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, mais uma vez, Senhor, neste propósito de 40 dias, te buscando por avivamento neste lugar. Meu Pai, nós te pedimos que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, porque nós mesmos nada sabemos, nada somos, nada temos, Pai. Dependemos totalmente do Senhor. Teu filho falou: sem mim nada podeis fazer. E é verdade, Pai, nós reconhecemos isso humildemente e pedimos a Tua ajuda, a ajuda do Teu Santo Espírito, enquanto, Pai, nós estamos neste culto te adorando. Precisamos que o Senhor nos ensine e nos revele o que falar, o que dizer, para que o Senhor seja engrandecido e glorificado, somente o Senhor seja exaltado em nosso meio, Pai. Por isso nos entregamos humildemente a Ti, te rendemos graças, pedindo a Tua bênção sobre nossas vidas. Pai, abençoa este lugar, abençoa, Senhor, esta cidade, esse estado. Meu Pai querido e santo, visita o Isnei, abençoando a vida dele, Senhor. Tu sabes das suas necessidades, Pai, que o Senhor já está trabalhando, Pai, em vidas neste lugar para a glória do Teu santo nome. Assim nós nos alegramos em Ti, Pai, e te agradecemos pela Tua santa e gloriosa presença, visitando vidas neste bairro, Senhor. Para a glória do Teu nome, seja o Teu nome engrandecido e louvado, exaltado, Pai, acima de todos os nomes. Assim nós oramos a Ti, Pai querido, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Bom, hoje nós estamos continuando aqui, meditando em 1 Tessalonicenses. Eu acredito que nós temos ainda um bom período meditando nesse livro, tão bonito, tanto ensino que a gente encontra nele. E o nosso tema de hoje é as motivações para alcançarmos a nossa região. As motivações. E o texto que está, o nosso texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:3. Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos ver aqui nesse texto uma coisa interessante. Três itens que a gente encontra aqui nesse texto. 3 palavras. Paulo sempre utilizou essas palavras nos seus escritos como fundamentais para uma vida cristã produtiva: fé, esperança e amor. A gente encontra nesse versículo essas 3 palavras. Em outros textos, em outras cartas também, nós vamos encontrar essas mesmas palavras. Paulo sempre falando a respeito da fé, da esperança e do amor. Então, a fé, no versículo, a fé, ela produz trabalho. Nesse versículo 3 está dizendo assim: o trabalho que resulta da fé. Tem uma outra versão da Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada, e diz assim: a operosidade da vossa fé. Operosidade e trabalho são sinônimos, tá? Então, o trabalho que resulta da fé, ou a operosidade resultante da fé, ou seja, uma fé que levava o povo a servir a Deus, levava o povo daquela cidade a servir, os cristãos a servir a Deus. Lá em Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Então não adianta eu dizer que tenho fé e não me apaixonar pelas almas, não sentir o grito da alma de cada vizinho, de cada pessoa de uma cidade, de um bairro, de um estado. Não adianta eu dizer que amo, dizer, eu sou apaixonado por Jesus. Cadê as obras?
Nossas obras, o pessoal confunde com obras de caridade, né, de socorro, mas isso aí não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico. Todo mundo que ama demonstra isso. Todas as pessoas demonstram, né, independente de serem evangélicos ou não, demonstram fazendo seus centros de caridade. Às vezes a pessoa faz achando que vai conseguir a salvação por essas obras, não é o contrário. Essas obras são resultado visível e notório da nossa fé. As obras são resultado da fé, e não a fé é resultado das obras. Então muita gente se confunde e começa a fazer obras. Nada contra, mas as duas coisas têm que estar juntas. A nossa fé em Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e as nossas obras que demonstram essa fé. E as obras não são as obras de caridade. As obras de caridade também têm seu valor, mas as obras mais importantes são as obras espirituais. Obra de caridade é distribuir arroz, arroz não é espiritual. É distribuir feijão, feijão não é espiritual. É distribuir picanha, picanha não é espiritual, né? Abóbora também não é espiritual, são materiais. Obras de amor são outra coisa, são as obras da fé, de você se apaixonar por aquela alma perdida que está jogada lá na sarjeta, ou que está sofrendo também, apesar de ser um empresário. Porque todos destituídos da graça de Deus estão em angústia de alma. E não importa se o cara é rico, é pobre, se é culto ou analfabeto, se ele não tem Jesus Cristo na vida, ele tem um vazio dentro dele, tem uma lacuna dentro dele que só vai ser preenchida com Jesus. Não tem outra coisa que preenche. Bebida, dinheiro, mulheres, farra, baladas, noitadas, não preenche esse vazio. Esse vazio só é preenchido com Jesus. Quem tem que ensinar isso para ele, explicar isso para ele, somos nós. Somos nós, que o Senhor nos ajude, né? Então, aqueles irmãos ali, o trabalho que resultava da fé, eles trabalhavam nesse sentido. Então, e Tiago fala isso: a fé sem obras é morta. Se eu disser que creio, mas eu não me preocupar com as almas que estão perecendo, a minha fé não tem valor nenhum. A crença sempre é acompanhada com atitudes de serviço. A nossa fé tem que ser, o que nós estamos fazendo nesses 40 dias é um preparo para nós começarmos a ir nos lares com a nossa fé juntos. E aí nós vamos começar a segunda parte dos 40 dias com a família, que já é o próximo módulo que a gente vai continuar com a palavra, com as famílias. Então, a nossa fé sempre tem que ser acompanhada de atitudes de serviço. Crer em Deus e não obedecer a Deus é mesmo que não crer. Quem crê obedece. E se ele falou, ide por todo mundo pregar o evangelho, e se eu não fizer, eu não estou obedecendo a ele. Então a nossa fé, ela é demonstrada pela nossa obra, e a obra é a obediência é ao ide de Jesus Cristo. Quando a gente crê de verdade, a gente começa a obedecer, né? Isso em todos os sentidos, e esse é um deles. Anunciar o evangelho é o mais importante. É mais importante do que andar sobre as águas, como Pedro andou. É mais importante do que dizer ao mar vermelho, ferir o mar vermelho com um cajado e mandar o povo atravessar. Porque é salvação de almas. É o alvo maior de Deus. É o objetivo maior de Deus. Ele deu o próprio Filho para que isso viesse a acontecer. Ele deu o próprio Filho. Olha como é que ele considerou importante o resgate das almas para ele. Então, a primeira parte é a fé que produz trabalho. Neste mesmo versículo, a parte seguinte é o esforço motivado pelo amor. Então, a fé, além da fé que produz o trabalho, aquela igreja tinha o amor.
que empurrava. O apóstolo Paulo dizia assim: o amor de Cristo me constrange a pregar. Então, o amor, ele nos constrange a pregar a palavra, a anunciar para o perdido, né? Muitas vezes a gente não está nem, a gente nem sabe pregar direito. O Espírito Santo vem, segura na nossa mão e nos ajuda. E quanto menos nós soubermos, melhor, porque mais o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar em nós. Muita gente não entende isso, pensa que tem que fazer um preparo teológico. Fazer preparo teológico é bom para ensinar, para aprender e para ensinar. Agora, para ministrar a palavra de amor, é só ter amor. É só ter amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor de Cristo em nossos corações é que nos move, nos impulsiona para nos esforçarmos no trabalho de alcançar outras pessoas. A alegria que eu tenho em mim, a alegria que as irmãs têm dentro de si, essa alegria, a gente não quer ficar sozinho com ela, a gente quer compartilhar com alguém. Senhor, eu não sei, mas o Senhor vai me ajudar, eu não tenho palavra, mas o Senhor vai colocar a palavra na minha boca. Ele prometeu isso. Não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, na mesma hora o Espírito vos dará a palavra. Então nós não temos que nos preocupar com o que vamos falar, apenas amar aquela alma, amar com o amor com que Cristo amou, nos amou, e aí chegar e falar: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. Foi o que eu fiz com o Salim aí. O Salim passou: Salim, Deus te ama muito, rapaz. Ele abre logo os braços. Hoje ele passou e me cumprimentou. Então, é o amor de Cristo que nos impulsiona, que nos esforça. Uma vez eu estava num lugar e tinha uma irmã nova convertida, que ela tinha vindo do candomblé. E de repente o demônio manifestou nela. Ela estava muito nova, ela não tinha sido batizada com o Espírito Santo. O demônio manifestou. E algumas pessoas ali começaram a tentar expulsar. Eu era também muito inexperiente, era muito novo na fé. Deixei os mais experientes ali tentando expulsar o demônio. E eu percebi que estava difícil para eles. E eu fui para o canto, orei ao Senhor e disse: Senhor, me ajuda. Não deixa essa vida ficar sofrendo desse jeito. Ela já tinha sido ido num determinado lugar, não foi ali não, mas tinha ido num outro lugar, e pessoas tinham humilhado ela. O demônio manifestou nela, e aí o cara que foi expulsar, ao invés de amar aquela criatura que estava ali oprimida, ele começou a dar show de exorcismo, mandando ela lamber o chão, mandando ela andar de gatinha, engatinhar no chão. Por isso que eu digo, esse negócio, esse pessoal que fica expulsando demônio aí por pombagira, chamando de pombagira ou de outras coisas, está totalmente equivocado. Isso é show. O que expulsa o demônio é o amor pela vida daquela pessoa. E eu me lembro que eu cheguei perto, estava com o Novo Testamentozinho, desse tamanho assim, de bolso. E eu cheguei, me enfiei no meio do pessoal mais experiente, né? Me meti no meio deles, me agachei perto dela e disse assim: demônio, em nome de Jesus, sai dela agora. Na mesma hora, ela ficou liberta. Em seguida foi batizada com o Espírito Santo, graças a Deus, e tornou-se minha esposa. 29 anos que nós vivemos juntos na presença de Deus. Tornou-se uma grande bênção na minha vida e na vida de muita gente. Então, o que ocorre? O amor de Cristo nos nossos corações é que nos constrange, nos impulsiona. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,14, ele fala isso: o amor de Cristo nos constrange. Tem uma outra tradução do Almeida que diz assim, nesse mesmo texto: pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. O que nos constrange, o que nos impulsiona, o que nos empurra a falar
Quando esse amor está em nós, a gente lamenta, a gente sente a dor daquele que está oprimido, que nós um dia estávamos naquela situação e o Senhor nos tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então o amor de Cristo por nós nos motiva a obedecê-lo. E o amor de Cristo em nós nos motiva a falar do amor dele para aquelas pessoas. Levar, comunicar o amor dele àquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso amor por Cristo é também uma outra motivação para ganharmos vidas para Ele. Por quê? Porque se eu amo aquele que me amou primeiro, com gratidão, reconhecendo que o amor dele me deu vida eterna, o que eu vou fazer? Eu vou querer que outras pessoas também venham a conhecer essa vida eterna. Então, por amor a Ele, eu vou amar aquelas pessoas que Ele ama, e o amor dele vai ser revelado através de mim para aquelas pessoas. E eu digo uma coisa para as irmãs: quando nós falamos para alguém com amor, é diferente da gente falar apenas por falar. Faz um outro efeito, faz um efeito maravilhoso, tremendo. E Mateus capítulo 22, nos versículos 37 a 39, nós vamos encontrar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu quero obedecê-lo. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu quero levar a ele uma mensagem que vai transmitir a ele paz e vida eterna. Então o amor é o que produz o esforço, como diz aqui, como Paulo fala aqui para os Tessalonicenses, o esforço motivado pelo amor. O amor nos dá essa motivação para nós nos esforçarmos a alcançar aquela pessoa. Somos rejeitados? Muitas vezes somos. A pessoa não entende, não sente aquele amor que a gente está sentindo e rejeita. Mas o amor nos impulsiona a continuarmos orando por aquela vida. E o terceiro item que fala aqui é uma esperança que produz perseverança, né? Aqui na leitura que nós fizemos, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a esperança em Jesus Cristo nos dá perseverança. Olha, irmãs, quem consegue ler a palavra e meditar na palavra vai perceber nitidamente que a volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está próxima. Se a gente ler direitinho, a gente vai ver nas entrelinhas sinais nítidos nessas convulsões políticas, sociais, fome, guerras, terremotos, pestes, epidemias, pandemias. A gente vai perceber que a volta de Jesus está, por alguns momentos. A qualquer momento ele volta. Essa guerra lá em Israel está prevista na palavra de Deus no tempo da volta de Jesus. As nações se voltando contra Israel. Na verdade, por mais que os governantes, os candidatos cristãos, deixa eu dizer assim, por mais que os candidatos tementes a Deus estejam se esforçando para governar ou para chegar ao governo, não vão conseguir. Sabe por quê? Porque isso está escrito na Bíblia. O mundo todo vai se voltar para uma crença anticristã, e essa crença anticristã vai combater Israel e vai sobrar para a igreja. E muito crente vai votar inocentemente nesses instrumentos do anticristo. Está na Bíblia, não tem como. Esses instrumentos do anticristo vão confundir a mente do povo para que muito crente vote neles, para que eles sejam eleitos. Se eles não forem eleitos legalmente, serão eleitos, se elegerão pela força para dominar o mundo, os países, para que os países todos façam guerra contra Israel na vinda do Senhor Jesus. Na vinda de Jesus Cristo, vai estar no meio da guerra e todas as nações voltadas. Eu vi comentários, estava lendo comentários hoje no noticiário,
falando sobre Israel, e os comentários são de ódio contra Israel. Está vendo no YouTube? E o pessoal, todo mundo comentando com ódio contra Israel. O mesmo ódio que Hitler teve. Hitler se dizia cristão, mas cristão não odeia. E o mesmo ódio que Hitler teve, eu vi expressado nas palavras de algumas pessoas ali nos comentários daquela matéria que eu estava vendo. Então, isso aí já nos mostra que Jesus está próximo de voltar. E nós precisamos agora dessa esperança em Cristo Jesus, que vai produzir em nós perseverança para nós falarmos do amor de Cristo sem nos cansarmos, a tempo e fora de tempo, como a Bíblia fala, né? Como o apóstolo Paulo fala. Pregar, ele fala para Tiago, a tempo e fora de tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do 1 ao 9, a gente percebe que logo no início fala sobre Tessalônica. Capítulo 17 de Atos. Deixa eu achar aqui. Olha só o que diz. Logo no início levantou-se uma perseguição muito forte contra Paulo lá naquele lugar. Quer ver? Do versículo 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, o lugar onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, 15 dias. Discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja, os religiosos, um grupo se rendeu a Cristo, mas um grupo, a maioria ali ficou com inveja, se reuniram, chamaram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão conseguiram inflamar a multidão contra Paulo e Silas. Olha só, a perversidade consegue inflamar muita gente contra a verdade, consegue mentir a ponto de enganar cristãos. E ali aquela multidão que nem cristã era, se inflamou contra Paulo e Silas, através da persuasão de alguns perversos, e iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Olha, fizeram um tumulto, acusando o Jason que morava lá naquele lugar, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Começaram a inventar mentiras, porque Paulo nunca falou contra os decretos de César. Paulo apenas pregava Jesus Cristo. Estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamando Jesus. Ele falava de uma eternidade, falava de salvação, e os caras deturparam tudo. É assim que o diabo faz para convencer as pessoas de que o errado é certo e o certo é errado. Onde é? A gente acabou de falar isso agora, fez também. Onde é que né? Ele falou para a gente, nossa, Silvana, parece que o errado é que está certo. Mas é verdade. A gente também tem essa sensação. Pois é. Mesmo. Parece que o errado é que está certo, é porque o errado consegue convencer as pessoas de que ele está certo. O diabo é o pai da mentira. E a mentira, ela consegue, quando falada pela boca do mentiroso, ela parece uma grande verdade, todo mundo vai atrás daquilo. Então ali aconteceu isso, houve perseguição. Mas apesar da perseguição, eles perseveraram.
Perseverar. Então Paulo fala assim: a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos leva a perseverar é a nossa esperança em Jesus Cristo. Nós não podemos perder esse alvo, não podemos perder esse foco. A nossa esperança em Jesus Cristo é que a esperança em Jesus Cristo tem feito as irmãs perseverarem nos momentos difíceis da igreja. Que senão, né? Senão a vontade que o diabo bota em nós é de chutar o balde. Mas aí vem o Espírito Santo, conhece o coração daquele irmão, daquela irmã, diz: não, persevere. Aí você persevera por causa da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a nossa esperança em Cristo nos leva a viver para Ele. Não importa o que possa nos acontecer. O apóstolo Paulo nos ensina com seu exemplo. Lá em Filipenses 1:21 ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que venham lutas, mesmo que surjam oposições, porque vão surgir, eu garanto aos irmãos, às irmãs queridas, irmãos queridos, que vão surgir oposições aos cristãos, como já existe na Coreia do Norte, como já existe na China, como já existe nos outros países comunistas. O comunismo está se alastrando e no Brasil já está. Dificilmente, só uma intervenção divina para ele não perpetuar não permanecer no controle do Brasil. E não é para adular, nem para ajudar, nem para abençoar cristão, não, porque eles são inimigos dos cristãos, são inimigos do cristianismo. Haja visto que lá na Coreia do Norte a Bíblia é considerado crime ter uma Bíblia dentro de casa. Então já vimos que os países que estão com essa tendência para a esquerda estão já a caminho da perseguição contra os cristãos. E é inevitável, isso aí vai acontecer, até porque os cristãos têm que ser provados também. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que decidir se queremos Cristo ou se queremos as facilidades que o diabo oferece, porque ele vai oferecer muita facilidade para o ser humano. Tem 78% dos brasileiros estão endividados. Sabe o que é isso? Uma escravidão financeira. Se eu estou endividado, eu sou escravo do meu credor. Não teve o caso daquela mulher que ia mandar os 2 filhos para o credor, para ser escravo do credor, e Eliseu chegou na hora e socorreu? Então a dívida é uma escravidão financeira, e o dono dessa dívida é o sistema. E um sistema governado por anticristãos, o primeiro na fila para pagar vai ser o cristão, e se não pagar vai se tornar escravo, e esse escravo vai ter que aceitar as regras dele, de negar a Cristo até, porque isso vai acontecer. Então nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Senhor, nos dá estratégia, nos ensina, nos revela, nos mostra como fazer, o que fazer, porque o tempo está no fim. O tempo da igreja está no fim, graças a Deus por isso, porque com toda perseguição, aquele que perseverar até o fim será salvo. Está escrito isso na Bíblia, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mesmo que venham lutas, mesmo que venham oposições, perseguições, devemos perseverar no nosso trabalho para Deus, sabendo que o máximo que pode nos acontecer é morrer. E como Paulo falou, morrer é lucro. Morrer não é prejuízo, morrer é lucro. Prejuízo é ficar vivo e negar a Deus, negar a Jesus Cristo. Isso é o maior prejuízo da vida de uma pessoa. Então devemos ter fé, amor e esperança de uma forma prática que nos vai levar a produzir muito fruto para Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Nós vamos estar orando nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que encha o nosso coração de fé, esperança e amor.
Eu vou estar orando e as irmãs também peçam, Senhor, enche o meu coração de fé, esperança e amor. Vamos orar para que essas 3 qualidades produzam fruto na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Porque uma árvore com fruto, ela é desejada. Uma árvore com fruto é bem vista. E alguém vai querer desfrutar desses frutos. E eles estarão à disposição em nós. Vamos pedir a Deus que nos dirija nos projetos de alcançar a nossa cidade e o nosso estado com o Evangelho de Cristo. Mesmo que a gente nunca saia daqui de Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante, mesmo que a gente não saia, mas a nossa oração vai levar alguém a sair, vai levar alguém a ir. Se nós não pudermos ir, alguém irá, fortalecido e revestido pelas nossas orações. Vamos orar para que cada cristão do nosso estado tenha fé, esperança e amor em Cristo. Vamos orar para que cada cristão tome a decisão de levar o seu estado a conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Aí nós já estamos alcançando o nosso Brasil inteiro. Cada cristão tome a decisão de levar o seu estado a conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar pelos pastores e líderes das igrejas, todas as denominações, para que levem as igrejas a um compromisso sério com Deus de ganhar o estado para Cristo. Que haja unidade entre esses pastores nesse propósito, que Deus promova essa unidade, que o Espírito Santo fale aos corações. Oremos então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, enche nossos corações de fé, de esperança e amor pelas almas. Amor por Ti, Pai, mas não o amor apenas de lábios, mas o amor com que Cristo nos amou. Nós podemos amar o nosso próximo, desejando que ele também se converta, se renda a Ti, e que nós possamos, Pai, anunciar com amor, com fé e com esperança a Tua palavra de salvação. Pai, e assim, Pai, que essas qualidades possam produzir fruto na nossa vida pelo poder do Teu Espírito Santo, para que as pessoas vejam a Tua presença em nós, sintam a Tua presença em nós, Pai. No toque de nossas mãos, que haja cura, que haja, Pai, uma transmissão espontânea do Teu amor, que aqueça aqueles corações que estão sofridos, que estão, Pai, angustiados, Pai, porque o Senhor sabe, meu Deus, que o homem distante de Ti sofre. Muitas vezes procura afogar o sofrimento nos vícios e não consegue, na degradação moral e não consegue, porque esse vazio só é preenchido pela Tua glória, pela Tua presença. Então, Pai, nos ajuda para que nós possamos, através dos nossos frutos, alcançar essas vidas no poder do Teu Espírito. Pai querido e santo, nos dirija também em projetos para alcançar o estado com o Evangelho de Cristo. Que nós possamos, Pai, pelo menos estar na oração e no jejum, para que aqueles que estão disponíveis possam ir e fazer a Tua obra, Pai, cobertos com as nossas orações. Querido Deus, nós oramos pelos outros também agora. Que cada cristão do nosso estado tenha fé, esperança e amor em Cristo, Senhor, e assim faça a diferença por onde passar. Pai querido, nós oramos também para que cada irmão nosso tome a decisão de levar o seu estado, seja Minas, seja São Paulo e todos os outros estados do Brasil, a conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Enche esses homens e essas mulheres, Pai, com esse amor, com essa fé, com essa esperança, meu Deus, para que possam, Pai, ser tochas vivas, ser instrumentos poderosos em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também pelos pastores, os líderes das denominações. Pai, Tu sabes que alguns muitas vezes até se corrompem com política, com ideologias, por dinheiro,
por sucesso, por prestígio. O Senhor sabe que tem isso, Pai. Homens que o Senhor escolheu para pastorear o teu povo, para conduzir o teu povo à verdade. E muitas vezes adormecem e se esquecem, Pai, que almas estão perecendo. Então que eles sejam motivados pelo teu Espírito, Senhor, para grandes concentrações evangelísticas nas cidades, nos estádios, nas praças públicas, Pai, em lugares, Pai querido, onde seja possível que o teu povo se reúna. Pai querido, não apenas uma denominação, mas a igreja do Senhor, a igreja poderosa, a noiva do Cordeiro, meu Pai, possa se reunir nesses lugares, dar as mãos, orar, interceder uns pelos outros, interceder pelas almas, Pai. E assim, meu Deus, haja um grande mover do teu Espírito sobre a nossa nação, nesse tempo do fim, antes que o fim chegue. Nós te imploramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos repetir o nosso versículo para memorizar, 1 Tessalonicenses 1:8, que a gente já vem repetindo, né? Então vamos lá, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Vamos lá. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia. Não só na Macedônia e Acaia. Mas por toda parte. Se divulgou a vossa fé. Para com Deus. A tal ponto. De não termos necessidade. De acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses 1:8. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Te agradecemos, Pai, por esse momento tão bom que o Senhor preparou para nós. Eu oro agora te pedindo, querido Deus, que o Senhor alcance vidas que estarão assistindo essa lição, a esse devocional. Que o Senhor alcance, Pai, que o teu Espírito fale profundo em cada coração e que muitos possam entender. Ilumina os olhos do entendimento daqueles que estarão assistindo esse vídeo, Pai. E que assim sejam iluminados e possam, Pai, se dispor a te amar como tu mereces ser amado, com obediência total, no ide para alcançar almas. Que o amor de Cristo Jesus esteja em seus corações pelas vidas que estão perecendo, Pai, pelas vidas que estão sendo escravizadas pelo diabo, Senhor, e que precisam da tua salvação. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Quem disse amém, cumprimente alguém e declare: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.